Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário e apresentador desse programa incrível. Hoje eu tenho o prazer de receber uma grande amiga, uma doutora cirurgiã torácica, ela que chama doutora Adele Gai, uma grande parceira de plantão. Doutora, é um prazer lhe receber aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço a oportunidade e o tempo. Fala um pouco mais da senhora. Se apresente aí para os nossos telespectadores. Boa tarde, Patrick. É um prazer eu ter sido convidada, né? Eu sou cirurgiã torácica, mas eu fui estudante de medicina, fui interna desse menino bem aqui, então fiz cirurgia geral aqui em Roraima e fiz cirurgia torácica lá no INCA. E hoje eu trabalho nos hospitais de Roraima públicos e tento fazer a minha parte devolvendo um pouco do conhecimento que eu recebi sendo preceptora da medicina da UER, né? E às vezes eu recebo alunos também de outras faculdades, inclusive Também é da UFRJ. professora colaboradora. Sou professora colaboradora, isso, da Recebe UER. no internato, na graduação. Das ligas, quem me procurar eu recebo, porque eu acho que Uma que a troca. nossa função, né? A gente já recebeu, a gente tem que devolver. De fato. Hoje o nosso tema está muito relacionado a tempo, a lidar, a nossa vida corriqueira, a rotina do dia a dia. Me fala como é um pouco da tua rotina, doutora. É muito tranquilo, é muito caos? Assim que eu voltei, que eu terminei a residência, eu fui me inserindo devagar, né? Fiz o seletivo do estado, eu já tinha passado no concurso da prefeitura e fui chamada logo que eu voltei. Então, Já como cirurgiã. como cirurgiã geral, né? Eu passei lá como cirurgiã geral, mas eu atuo mais na área da torácica. Então, assim, eu tinha uma carga horária mais básica no início. E conforme a necessidade do serviço, a gente foi adicionando mais coisas. Cada dia minha rotina é diferente. Mas eu me divido principalmente entre o Hospital da Criança e o HGR. Praticamente todos os dias eu tô de manhã em um lugar, de tarde no outro. E vice-versa. HGR é o Hospital Geral de Roraima e o Isso. Hospital da Criança, que é o Hospital Santo Santo Antônio. Antônio, né? Ambos trabalham como na parte cirúrgica. Sempre na parte cirúrgica, isso. Perfeito. Falou, então, tem uma programação da tua rotina de tal, faço plantão aqui, ou não? Ou realmente são os dois lugares, sempre tá corrido? Como é que funciona? No dia a dia. Então, eu tenho uma carga horária definida, né? Idealmente, eu tenho que estar nesse horário aqui, nesse horário aqui. Mas tem situações em que a gente foge um pouco dessa rotina. Toda terça e quinta de manhã eu estou operando no Hospital Geral e toda quarta de manhã eu estou no Hospital da Criança operando também. Vez ou outra acontecem algumas situações mais urgentes e aí às vezes tem uma criança numa situação mais grave e a gente sai. Depois que acaba o trabalho no HGR, eu saio, o Dr. Tal faz a mesma coisa, que é o meu chefe, e vou lá no Hospital da Criança e a gente resolve aquilo. Mas, no geral, a gente tenta se manter dentro da carga horária, resolver o que tem para resolver. Se precisar de um a mais, aí a gente tenta encaixar nisso aí. Até porque a nossa tem muita demanda e a quantidade de cirurgiões torácicos aqui são quantos? Somos dois. Então é muito serviço, hein? Bastante. O ideal, né, era a gente ter um pouquinho mais para a gente conseguir fazer sobre aviso, né? São situações muito específicas em que a gente é necessário no trauma, mas na falta do cirurgião torácico a mortalidade é bem alta. Então a gente não consegue, né? Não temos tempo hábil para fazer isso. A cirurgia torácica é uma especialidade que acho que no Brasil todo ela é um volume pequeno de pessoas, de cirurgiões. Dentro daquele último censo que saiu, nós estamos entre as 7 com menos profissionais. Sério? Quantos no Brasil hoje, doutora? Eu acho que 1.200 no Brasil inteiro. Sendo que a região norte é muito menos. Eu não sei se no Acre já tem, mas até o último censo de 3 anos atrás não tinha cirurgião torácico no Acre. Aqui só tinha o Dr. Tal, no Amapá também só tinha o Fábio,
Em Belém, eu acho que tinha Ou um seja, pouco no mais, norte mesmo, né? No norte, a gente tem uma densidade muito baixa de médicos em geral e principalmente de especialistas, né? Aí, Perfeito. Dentro desse contexto, eu já entendo que a carga horária de trabalho da senhora é muito alta. Ou não? então, Tem uma média de quanto tempo trabalha semanal? Patrick, eu faço o máximo que dá. A minha carga horária obrigatória, né, mínima no estado, 40 horas e na prefeitura 20 horas. Mas eu faço os extras para poder dar conta. Às vezes à noite, às vezes fim de semana. Se eu tenho um paciente que eu operei hoje e sábado e domingo ele ainda está internado, eu vou ter que passar lá com ele Precisa para ver, acompanhar. para acompanhar, exatamente. Não dá para simplesmente abandonar o paciente desse jeito, né? Então Exatamente. a gente tem uma carga horária um pouco mais alta, né? É, eu me Sábado e di- domingo nem existe, então. Não, então, eu sempre tô disponível para os pacientes que eu opero. Nem toda semana os pacientes estão no fim de semana, mas na grande maioria das vezes estão. Vez ou outra eu divido com o doutor Tal, né? Ele é o meu chefe, ele tá aqui há muito mais tempo. E então a gente tenta se organizar para não ficar tão pesado para ninguém, né? Perfeito. Tem um cálculo mais ou menos, doutora, quantas horas semanal trabalha em horas mesmo? Eu acho entre 60 e 80 por aí, É o habitual, acho que, do do médico. médico, né? O É, médico trabalha muito, né, doutora? e eu, graças a Deus, né, organizei minha vida para não tirar mais plantão noturno, né? Eu tenho um filho pequeno de 2 anos e eu vim me organizando para conseguir ter esse tempo mínimo para minha família, né? Para os amigos, alguma coisa assim. Casada, filho, família, lar, né? Fora o trabalho, tudo isso. Até para não enlouquecer, porque se a gente não tiver bem de saúde, a gente não consegue cuidar do outro, né? Exatamente. Tem algo que, dentro da rotina, que você acha que é mais desafiador, desgastante? Ou geralmente. É porque quando a gente trabalha com muita dedicação e amor pelo que a gente faz, e quem a gente estava falando antes de começar, o quanto a gente decidiu ser médico, acho que desde sempre, né? Então, sempre quis ser. Então, sempre. Então, quando você trabalha e gosta daquilo, aquilo que as pessoas veem como desgaste, às vezes te dá prazer. Né? Isso não isenta que a nossa profissão de fato é desgastante, né? O ambiente hospitalar suga muito a tua energia. Mas assim, tem alguma coisa que realmente, que na tua rotina que tu olha realmente, isso aqui me desgasta? Tem. Eu, para mim, claro, não só mulher, né? Mas eu acho que a gente acaba ainda desempenhando alguns papéis que não foram completamente absorvidos pelo homem, dentro da própria família, né? Então, para mim, o mais difícil é eu conseguir dividir essa parte que eu amo a medicina, sempre quis fazer medicina, demorei para chegar até lá e cheguei com o amor que eu tenho pela minha família. Então, é basicamente quando eu tô me dedicando muito mais ao hospital, minha família sente. Quando eu tô me dedicando mais à minha família, eu vou deixar alguma coisa pendente no hospital. Para mim é o mais difícil, né? Então eu acho que a gente viver nesse o tempo inteiro tentando equilibrar é o mais desgastante. Para mim é isso. Mas assim, na rotina, dia a dia, não encontra um fator, não sei, talvez o tempo cirúrgico, né, que é uma coisa que desgasta muito o cirurgião, complicações no intraoperatório, tem alguma coisa assim? Ou até mesmo os problemas habituais que todo hospital tem, né? Pronto. Então dentro da medicina, né? É, o tempo cirúrgico não me estressa tanto, né? A gente vai meio que planejando ter mais ou menos um tempo a mais do que aquele padrão. Para mim, eu acho que o mais difícil eu vim de uma formação lá no INCA, no Rio de Janeiro, naquele hospital tinha muita coisa, né? Eu ajudei a operar robótica. Então eu chego aqui e às vezes eu não consigo operar vídeo. Então eu tenho que pegar e abrir um paciente, fazer uma incisão enorme. O paciente vai ter Tempo de internação prolongado, exatamente complicações. complicações, às vezes dor crônica, falta de sensibilidade, infecções, etc. Que talvez com uma cirurgia minimamente invasiva não seria, não teria sido exposto a isso o paciente, né? Então, no ponto da medicina, o que mais me desgasta é essa falta de, Tecnologia.
de amparo mesmo, né? Às vezes não tem um antibiótico que seria o ideal para aquele caso e você tem que usar um antibiótico acima, né? Ou então não tem o leito ideal, sei lá, o paciente recém-operado vai para um quarto que não tem ar-condicionado, porque aqui é muito quente, e o pós-cirúrgico de um paciente num lugar muito quente predispõe à infecção. Então, todas essas questões mais... Foge do nosso controle. Isso. Eu acho que isso é o que mais me desgasta dentro da medicina que eu estou praticando hoje. Eu acho que esse contexto, ele se aplica na grande maioria dos colegas médicos, e isso entra também no quesito de desvalorização, né? O colega médico, ele olha aquela situação, a gente não aprendeu a ajudar ou a salvar vidas, a gente entende que são situações mínimas, mas que são situações confortáveis. E aí, quando a gente fica de frente dessas situações, isso realmente desgasta, né? Mas a gente vai amadurecendo, então, às vezes, isso não que você não deixe de cuidar ou correr atrás pelo paciente. A gente sempre vai fazer isso. Não tem como, tá? Acho que tá enraizado, né? Quem se importa, né? Exato. Mas são dores que no decorrer você vai acalmando um pouco mais e vai mudando talvez as estratégias. Concorda ou discorda? Não, eu concordo. A gente teve uma situação há algumas semanas que a doutora Marília, pneumologista, basicamente é ela e a Luciana que estão mais na pneumologia lá no Hospital da Criança, e eu e o doutor Tal na cirurgia torácica. E eu conversei com a doutora Marília, né? A gente chegou tem menos tempo, vamos dizer assim, subespecialista, tentando ver se a gente conseguia mais alguns recursos para a gente conseguir dar encaminhamento para as crianças com pneumonia complicada, que é o boom de atendimentos lá no Hospital da Criança de pacientes mais graves, né? E aí a gente foi ter uma reunião, né, com a direção. Ela chamou a doutora Luciana, que está aqui há muito mais tempo, e eu chamei o doutor Tal. E uma vez o doutor Tal chegou a falar: Nossa, Marília, você está revirando o nosso baú de sonhos. Porque é como se ele já tivesse tentou, e deu uma acalmada porque ele viu que não estava saindo nada. Aí chegou a gente um pouco mais nova e tá tentando de novo. E assim, eu acho Mas que... a gestão também amadurece. As Sim. necessidades, eles veem que a necessidade aumenta. Né? Falou há pouco que é um dos maiores casos que tem são pneumonias complicadas, né? Ou seja, o quadro respiratório aqui nas crianças é muito mais evidente. Então, a gente precisa de realmente realizar esses sonhos, né, doutora? É verdade. E eu achei interessante, doutora Adele, que falou a respeito do tempo de formar. Demorei muito para chegar. Como é que foi isso aí? Explica um pouco melhor, que eu fiquei em dúvida ali. Tá. É porque quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, né, tava entrando no ensino médio, eu fiz aquele negócio. Não, eu tenho que começar a estudar direitinho que eu quero fazer medicina. Foi quando eu decidi, né, que eu queria fazer. Então, muito nova. Só que, por questões familiares e outras coisas, eu não... No tempo, até os meus 18 anos, mais ou menos, eu não consegui passar, né? Eu formei com 16, 18. E aí eu tive que ajudar em casa, essas coisas. Aí eu entrei no Corpo de Bombeiros. Foi bombeiro. Eu fui bombeiro. Militar. Militar aqui. Fui soldado. Fui 3 anos no bombeiro. E aí eu tentei o vestibular mais uma vez, não consegui. Aí eu disse, eu vou tentar fora. Aí eu pensei assim, eu tenho que cuidar do meu sustento. Então eu fiz um concurso, fiz concurso da aeronáutica. Aí eu passei na aeronáutica. Só foi mudando. Aí, Escalando. pois é, do bombeiro fui pra aeronáutica, fui sargento já. E aí na aeronáutica foi quando eu consegui me organizar e estudar, e foi quando eu passei para medicina. E aí dentro da aeronáutica eu guardei dinheiro e foi quando eu me sustentei durante a faculdade. Teve que sair na época fazendo medicina, teve que sair da aeronáutica? Então, foi porque eu passei fora do local que eu trabalhava e não me transferiram. Eu passei em 3 lugares diferentes que eu tentei para ver se eles me transferiram para algum, não me transferiam. Aí eu, como meu sonho era fazer medicina, eu larguei a aeronáutica, tinha o meu pé de meia, né? E fui fazer. Aí a minha família é daqui, né? Eu fiz medicina lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Minha família é daqui, meu marido é daqui, a gente começou a namorar nesse meio tempo que eu estava na faculdade. Então, eu vim fazer um internato aqui em Roraima, que foi quando eu acabei sendo tua interna. Né? É.
Que, inclusive, gente, o Patrick me ensinou muita coisa. Passar acesso central, entubar paciente. Emergência. Nunca vou esquecer de quanto me cobrou. Tu tem que saber sepse. Nunca. Então, assim, Legal. Olha, a gente olha assim, a gente nem recorda, mas é é importante, importante. né? É importante essas. Eu acho que é uma maneira de. Quando você faz uma cobrança com a pessoa, é porque você realmente se importa. Né? É uma Hoje, referência. hoje, como professora, quando você cobra um aluno, não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você quer tirar o melhor dele. Até porque ele vai cuidar da gente, né? Futuramente. Exatamente. É Vai o ser que eu teu sempre colega, vai pensei. te ajudar, né? Que Exatamente. Colega de plantão, colega de trabalho, colega de especialidade. é, Vai cuidar da tua família, vai cuidar dos teus filhos. Então a gente sempre exatamente. espera o melhor, né? Uhum. Para poder esperar o melhor, a gente sempre tem que fazer uma cobrança firme, né? A gente doa, mas a gente também cobra, né? Perfeito. A Que vida é história uma... inspiradora, hein? Que história inspiradora. Isso, hoje, quando tu olha hoje quem você é aqui e o que passou, como é que é o sentimento? Eu acho, né, que serviu para eu amadurecer no caminho. Eu tive colegas que entraram com 15 anos na faculdade de medicina, né? Não que elas não sejam boas pessoas, não sejam bons médicos, mas eu fico pensando que se eu tivesse entrado com essa idade, eu não seria a médica que eu sou hoje. Com essa forma talvez mais humana de ver o meu paciente, de me preocupar, de tentar. E olha que eu ainda preciso amadurecer bastante, mas eu ainda acho que, para mim, foi um caminho necessário para eu chegar onde eu precisava chegar, para ser uma profissional, uma pessoa melhor. Eu acho que a senhora tem que contar mais essas histórias para as pessoas, para elas poderem realmente ter uma referência de não para não desistir, né? Que é possível, né? É, se O não caminho é árduo. desistir, se esforçar, né? Nossa, que inspiradora. Olha só, não sei se já sabem, mas aqui dentro do conselho, dentro do que a gente tem montado, nós temos um clube de benefícios. Já soube disso? Clube de benefícios do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. A gente entendeu que a gente precisava levar, trazer parceiros para dentro de casa para que esses serviços ou produtos sejam, de alguma maneira, o médico tenha algum benefício. Então nós criamos, ou melhor, nós otimizamos, melhoramos o que já existia e mudamos o de nome. Então a gente tem um clube de benefícios, que hoje nós temos um site com mais de 30 parceiros, 30 empresas que realmente acreditam e facilitam para a gente, né? Ou seja, em troca, fornecem descontos. Então, se você quiser saber um pouco mais, entra lá no site Clube de Benefícios crmrr.com.br. Tem toda a lista de parceiros. E no Brasil, a nível Brasil, tanto a nível nacional, a gente tem o CFM+, que é o Clube de Benefícios do Conselho Federal de Medicina. Você acessa o site também, lá tem mais de 2.000 empresas. Você Nossa, pode, bastante. olha que legal, né? E você pode comprar de maneira online, digital, e garante o desconto. Então entre lá, CFM+, que é o Clube de Benefícios do Conselho Federal de Medicina, e o nosso Clube de Benefícios do CRMRR. Então, Clube de Benefícios, crmrr.com.br, tá toda a lista, bem facinho. Acessou agora há pouco, ele mostrei, né? Cara, tá lindo. Entra lá, acesse. E aí já vou aproveitar também todos esses episódios aqui do... Já assistiu os outros? Assisti alguns. Aproveita, aproveita. Lá no YouTube, @CRM Roraima, tá todos os episódios para trás. A gente já entrevistou o presidente Dr. Domingos, já entrevistamos o Dr. José Irangalo, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Foi incrível essa entrevista. Falamos do exame de proficiência, falamos da fiscalização, do Dr. Nazareno, falamos da história do CRM, tá? Cada episódio incrível. Então, se você ainda não segue, vai lá, aproveita, curta esse conteúdo aqui, esse vídeo, compartilhe, vai lá, siga a nossa rede social, @CRM Roraima, no Instagram, no Facebook, se você utiliza, Conselho Regional de Medicina de Roraima. Então, tá tudo lá. É só entrar e acessar. Voltando, agora eu vou respirar. Voltando ao que a gente está falando, dentro desse contexto, fala um pouquinho, mas eu queria compreender. A carga de trabalho já interferiu muito dentro de casa, dentro da família?
já atrapalhou na tua vida pessoal? Uma pergunta mais... Mas são Então, dores que a gente sente, né? então, a gente não consegue ter uma carreira boa se a gente não tiver um apoio. Então, nesse ponto, né, além de, obviamente, a gente tem que saber escolher, mas eu também tive sorte, porque o meu marido, ele é fantástico, é meu apoio. Sem ele, eu não conseguiria estar aqui, eu ia deixar meu filho com quem, né? Vamos pensar dessa forma. Então, eu tenho mentores muito bons, né? Pessoas que me ensinam e que me carregam junto. Mas, sim, em casa, vez ou outra, é, pesa um pouco, né? Há 2 semanas atrás, ó, eu não sei nem como é que o Dr. Tal conseguia, né, meu chefe? Ele passou 13 anos aqui como único cirurgião torácico de Roraima. Então, quando ele saía de férias, ele não conseguia sair de férias. Carregou o piano, né? Caramba, nossa, admiro demais. Então, assim, quando ele sai de férias, eu tento fazer de tudo para que ninguém atrapalhe as férias dele, né? Mas eu acabo tentando levar isso tudo e acaba pesando mais para mim. Então eu também deixo um pouco mais. Eu também fico ausente em casa. Aí nesses dias meu esposo cobra, meu filho chora, faço ligação de vídeo quando eu tô lá no centro cirúrgico. Mas é o colo da mãe que acalenta, né? Mas a gente. Mas eu acho que, doutora, que todo mundo, o médico, é uma dor realmente do médico isso, né? O tempo da vida pessoal. Mas quando a gente começa a realmente a amadurecer e você realmente vê a importância da tua família, até para poder te dar forças. E é uma pergunta, qual, eu acredito, até porque é o meu ponto de equilíbrio, mas qual ou quais ações ou atitudes ou, enfim, que você utiliza como ponto de equilíbrio mais no quadro emocional para poder estabilizar a tua vida profissional com a tua vida pessoal? Bem, a gente acaba que, como trabalha muito, a gente vai faltando nas festas, né? Afasta um pouco dos amigos. Mas eu sempre que eu posso tento manter contato com os meus amigos. Eu tenho amigos que são médicos e estão fora, outros que não são médicos e também estão fora, até por conta das conexões que eu fiz em outros estados, né? Então, os meus amigos, né? Sempre que eu posso lá dou um oi, a Romana que tá lá em São Paulo, a minha outra amiga que tá lá em Stuttgart, e assim vai. E em casa eu tento organizar a minha vida de forma que eu tenha sempre um certo tempo para disponibilizar para eles. E é como se a gente. Eu acho que tem umas figuras na internet, né? Da pessoa cheia de energia, a energia vai caindo a bateria, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quando você chega em casa, abraça o esposo, abraça o Eleva, filho, né? sobe a bateria de novo. Isso Então é a gente real, né? tenta largar o celular de lado, né? É uma das coisas que eu tô também me policiando para isso. E tento dar atenção full time para eles, para minha família, para os meus cachorros, para os meus amigos. Que legal. Como é que, vamos lá, um recém-formado chegou agora, formou agora. Tem muito desequilíbrio no recém-formado, né? De realmente ele prioriza a vida profissional, talvez ele deixe um pouco. Qual orientação? Não vou dar, não vou falar que seja um conselho, porque conselho é um negócio muito pessoal. Mas assim, dentro da sua experiência, qual orientação daria para esse colega hoje, até para futuramente para ele? Como eu já fui recém-formada, né? Então eu vou dar ter uma lembrança de quando eu fui recém-formada. Por mais que a gente queira tirar todos os plantões de todos os dias e para conseguir pagar a dívida, que muita gente forma com dívida, né? Para ajudar a família e tudo. Isso você não vai conseguir fazer por muito tempo. Não com qualidade de vida, não com saúde. Saúde mesmo. Às vezes a tua imunidade baixa, porque você não tá dormindo direito, você não tá comendo direito, você não tá desopilando. Então, assim, vai ter uma fase que você vai querer tirar mais plantão. Mas tenta lembrar que descanso faz parte de tudo isso. Se você não descansar o suficiente, você vai ser um médico estressado, que vai tratar mal o paciente, que vai cometer erros, iatrogenias, e aí talvez você perca uma parte da sua vida só porque você não quis descansar um pouquinho, né? Então a gente tem que começar
Eu acho que isso é uma das coisas, na verdade, da atualidade, né? A gente quer tudo pra ontem, né? Quer fazer o máximo. Rápido, né? É, E muito. muito rápido, conseguir, eu tenho que chegar naquele nível, postar no Instagram que eu tô bem. E eu acho que a maturidade também vai chegando e a gente vai entendendo que a gente, depois de um certo ponto, né, não somos máquinas. E até máquina desgasta, né? Então, se a Se não gente. tiver manutenção, Pois né? é. Então, se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente não vai dar plantão bem, aí vai perder o plantão e assim sucessivamente. Para mim é isso. Dentro desse. Desculpa, só terminar aqui. Dentro disso, lembrar que o estudo também faz parte da sua atuação como médico. Então, se você só tira plantão, não pega tempo para tirar, para ler um artigo, para estudar uma técnica, para ver alguma coisa nova, você também vai ficando para trás. Também não vai ser aquele melhor médico possível, né? Então, essas Interessante. coisas. Eu acrescentaria mais alguns itens. Diga lá. Mas, ó, é uma consideração, Não é um conselho. não é um conselho. É uma orientação. É, Eu acho que dentro desse contexto de descanso, né, até para sua máquina ter uma manutenção adequada entre as atividades físicas, né, as verdade. atividades físicas que te dão mais força, te dão mais equilíbrio, te dão mais Serotonina? te dão mais vontade de trabalhar, te dá mais energia, né? Então, se você tem aquela rotina Verdade. de atividade física, alimentação, que foi falado, a hidratação, que é importantíssimo, né? Graças a Deus, hoje a gente já vê vários colegas de plantão com a garrafinha do lado, né? Há um tempo atrás a gente não via muito isso, mas graças às informações, né? A gente vê muitos colegas com a garrafinha, isso é ponto positivo. O descanso, né? E o lazer, sobretudo, o lazer mesmo. Ou fazer aquilo, Teatro, teatro, música, praça. É. praça, o esporte que você coloca como hobby, o estar com a sua família ou com parentes que te fazem, né, que te fazem sorrir, os teus amigos, churrasco com os amigos, né? Isso é muito, muito, muito importante. Justamente para que você entre. Imagina, tu tá 12, 24 horas dentro de um hospital, só só vendo dores, dores e dores, recebendo uma sobrecarga emocional, né? Tendo que ser a força de outras pessoas, Tendo que às ser a vezes, né? força, né? Isso é extremamente desgastante, né? E sobretudo, para quem acredita, é claro, a parte espiritual, cuidar do outro lado, né? Se para quem acredita, isso faz muita diferença, até para você continuar sendo tudo isso aí. Porque não adianta você descansar, estudar, mas se você não trabalhar realmente esse outro lado, que aquilo foi um presente que você ganhou, né? A habilidade que você adquiriu é um presente. Não tem jeito. Claro que a gente corre atrás, mas é um presente para quem acredita. Então você tem que repassar isso também para as outras pessoas. Tu acredita nisso? Acredito. Eu acho que todos nós temos uma missão aqui na Terra e eu acho que que a nossa vida é perdida se a gente não busca sempre estar melhorando, né? Então, digamos, se eu acho que eu tô completa aqui, como é que eu vou conseguir ser melhor, né? Então, Exato. pra que eu vou viver 80 anos desse mesmo jeito? Pra mim não faz sentido. Eu concordo. Falaste da questão do exercício físico, eu esqueci de falar, mas, gente, nossa, faz toda a diferença. A gente sabe que fazer exercício físico ajuda a melhorar as conexões neurais. Então, a gente aprende mais, é mais eficiente, né? Muito. Dorme melhor. Dormindo melhor, a gente tem uma memória melhor e assim vai, né? Retroalimenta. Uma coisa vai puxando a outra, né? Retroalimenta. Interessante. Doutora, nosso episódio é muito rápido. Pois é. A gente começa aqui rapidinho, já conversa, entra em outros assuntos e passa muito rápido, né? Então a gente está encerrando esse episódio. Eu queria te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade, pelo tempo, por ter compartilhado um pouco de tentar buscar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, compartilhar coisas pessoais, familiares, né? Esse episódio é justamente para trazer essa informação, lembrar que plantão não é tudo, Não é. existe outras coisas, né? Então faça suas considerações finais aí.
fique à vontade para se despedir. Oh, Deus. Bem, queria agradecer a todas as pessoas que acabaram, né, contribuindo para eu ser essa profissional, né? Não só pessoa, mas como profissional. Então, sem a minha família, sem os meus amigos, sem os meus mentores, você é um deles. Obrigado, gratidão. Sem essas pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. Então, também não... A gente precisa manter as nossas conexões. As pessoas... Nós estamos aqui pelas pessoas, para as pessoas, né? Então, alguém ajuda a gente para a gente ajudar outra pessoa. A gente não pode esquecer... Nós não podemos esquecer de nós mesmos, porque se a gente se deixar de lado, né, adoece e a gente acaba virando paciente ao invés de cumprir com a nossa função como médico. Tentar sempre ser o mais ético, o mais como é que eu vou dizer, verdadeiro, sincero possível, tanto com o paciente quanto consigo e com os seus colegas, Exato. né? Para a gente ter um ambiente de trabalho melhor, né? Ser respeitoso com os outros, com a enfermagem, com os outros colegas, dentro do possível. E acho que é isso. Legal, obrigado, doutora. Mais uma Eu vez, que agradeço. muito obrigado pela sua participação. E eu convido você a fazer um agradecimento especial, porque nada disso seria possível se não fosse o apoio institucional que o CRM fez junto à Defensoria Pública, onde eles cedem esse espaço aqui maravilhoso, com pessoas incríveis aqui. Então, eu deixo o meu agradecimento, os nossos agradecimentos à Defensoria Pública do Estado de Roraima, um grande parceiro, nossa gratidão à nossa plenária, aos diretores do conselho, aos nossos funcionários. E você que tem nos assistido, nos acompanhado, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e no YouTube. Aproveita, vai lá, @CRM Roraima. Lembrando que todos esses episódios também, para quem não gosta de vídeo, a gente está no Spotify e no Deezer, nossos streams lá, só escutar. Eu já, quando eu vou correr, eu coloco também alguns episódios. Às vezes eu não assisto o vídeo, mas eu estou escutando o episódio, até para eu melhorar, viu? Né? Mas muito obrigado mais uma vez pela sua presença, doutora. E você, muito obrigado. E eu te espero no próximo episódio.